Eu ainda vou lançar o gabarito da segunda avaliação. Então, boa noite. A gente começa hoje o capítulo 11, né? Sobre rolagem, torque e momento angular. O conceito do torque já foi um pouco trabalhado na sessão, no capítulo anterior, mas ele vai ser visto de uma forma mais vetorial nesse capítulo. E a rolagem que a gente vai estudar vai ser sobre a composição de translação, energia cinética de translação mais rotação. E, por último, a parte do momento angular, que a gente viu rapidamente como podendo ser aplicada a segunda lei de Newton no momento angular para chegar no torque, né? Um torque gera uma variação do momento. E aí a gente viu rapidamente, no final do capítulo anterior, relacionando as variáveis de translação e rotação, mas a gente vai ver com mais detalhes nesse capítulo. Então, nessa primeira sessão, né, que seria a rolagem como essa combinação de rotação e translação, os objetivos principais é saber, né, que a rotação pode ser considerada como a soma de uma translação e uma rotação pura, né, a soma desses dois movimentos juntos daria a rolagem. A gente pode conhecer a relação entre a velocidade do centro de massa e a velocidade angular que um objeto está rolando, e a gente vai tentar ver, né, igual esse próprio ilustração está mostrando, né, enquanto a gente tem que o corpo, né, tem um movimento de translação que pode ser visto pelo centro de massa se movendo ao longo dessa linha, ele tem um movimento de rotação que está sendo bem marcado aqui por esse rastro em vermelho, né, de como que ele está rotacionando ao longo desse mesmo movimento. Então, a ideia seria a gente acoplar esses dois movimentos na descrição dessa rolagem. Então, primeiro a gente vai considerar objetos que rolam sem escorregar, porque se eles escorregarem, não teria, né, a rotação, teria só o deslize, né, desse objeto. Então, aqui seria um exemplo, né, de uma roda de bicicleta que está rolando, né, então dessa direção para essa, né, desse ponto P para uma direção mais à frente. A ideia seria que o centro de massa do objeto se move numa linha reta paralela à superfície. Então, igual a gente está vendo aqui, né, enquanto esse objeto está rolando para a direita, a gente pode verificar que a velocidade do centro de massa se mantém, né, nesse caso, né, paralelo sempre a essa superfície que ele está andando. Mesmo que o objeto gire, o centro de massa continua andando com a velocidade paralela, o objeto gira em torno do seu centro de massa. Então, ele está girando em torno do seu centro de rotação, que seria onde é que está o centro de massa nesse caso, né? O movimento de rotação, então, vai ser definido, né, pela velocidade do centro de massa, que vai ter a ver, né, com a taxa que está variando o ângulo desse objeto no intervalo de tempo. Vamos tentar ver isso pela essa figura, né? Então, quando esse objeto deslocou S, né, esse percurso S que foi deslocado, esse S, né, esse deslocamento vai ter a ver com o raio, né, dessa roda, raio R, e com o θ que ele rotacionou a roda nesse movimento. Então, a gente viu que nós podemos descrever esse arco dessa circunferência como sendo θr, que seria essa distância, né, que foi percorrida no chão, que está marcado de vermelho, né? Então, se a gente quer saber a velocidade a velocidade do centro de massa desse corpo, ele vai ser a variação, né, ele vai ter a ver com a variação desse deslocamento S no tempo. Então, se a gente deriva dos dois lados essa equação 11.1, a derivada do lado esquerdo, que é a derivada da variação de S no tempo, vai dar a própria velocidade do centro de massa. A derivada do lado direito, né, o raio é constante, então a derivada do θ vai dar a própria velocidade angular. Então, a velocidade do nosso centro de massa, ela vai ser a velocidade angular, que o corpo está girando, vezes o raio de rotação. A gente chegou a ver essa velocidade no movimento de rotação puro como sendo a velocidade tangencial, né? Então, a velocidade que um ponto, né, dessa roda estaria tendo num certo momento de giro, a velocidade tangencial, também seria o ômega R. Mas dessa forma que a gente deduziu, né, que esse movimento desse arco
que foi locomovido nesse intervalo de tempo, vai ser a definição da nossa velocidade do centro de massa quando o corpo está realizando esses dois movimentos, de translação mais rotação. Então, a translação vai ser dada pela velocidade do centro de massa sendo igual a ômega-r. Então, aqui estaria uma combinação dos três movimentos, né? De rotação pura, translação pura e a rolagem final. Na rotação pura, né? A gente viu que se o objeto está rotacionando, né, se movendo com a translação pura, foi o que a gente calculou ali agora, né? A velocidade devido ao centro de massa estaria atuando em todos os pontos, né, desse corpo rígido. Então, não só o centro de massa está se movendo com essa velocidade, mas também um ponto que esteja superior a essa roda ou inferior, né? Então, todos os pontos dessa roda estão se transladando com uma velocidade do centro de massa. Quando a gente vai analisar a rotação pura, eliminando o efeito da translação, desse deslocamento, então a gente tem que a velocidade do centro de massa, essa mesma velocidade, né, atuando na parte superior, no sentido aqui indo para a direita, e atuando na parte inferior para a esquerda, é a responsável pelo movimento de rotação, pela própria definição da velocidade tangencial. Então, assim, se eu tenho essa roda rodando, né, esse aro de bicicleta rodando com velocidade ômega, qual que é a velocidade que eu tenho nesse ponto superior? É o raio vezes a velocidade angular. Como a velocidade angular está no sentido, nesse caso, né, horário, então o sentido da minha velocidade vai ser tangente para essa direção. No ponto inferior, que a gente está vendo aqui, a velocidade é a mesma, é ômega-r. Só que o sentido da rotação aqui, ó, aponta para que o tangente seja para a direção oposta em relação à parte superior. Então, no movimento de rotação pura, a gente teria, né, essas duas extremidades movendo em direções opostas para gerar essa rotação em torno desse eixo sem ele deslocar. Então, se a gente soma os efeitos agora da rotação pura com a translação pura, a gente vê que no ponto onde a nossa roda está em contato com o chão, a velocidade é zero. Ué, mas por que a velocidade é zero? Esse é um ponto de encontro. Se ele estivesse se deslocando para um lado ou para o outro, ele estaria deslizando, né? Então, no ponto de contato, exatamente nesse ponto de contato, a gente vai ter velocidade zero. No centro de massa, a gente vai ter a velocidade do centro de massa calculado. E olha que interessante, na parte mais superior da nossa roda, além de ter a velocidade do centro de massa da translação, a gente tem a soma do efeito da velocidade do centro de massa devido à rotação pura. Então, a gente consegue ver um perfil de velocidades, ó, onde à medida que a gente se afasta desse ponto de contato onde a velocidade é zero, a velocidade nesse eixo vai aumentando, até chegar na parte superior em 2 vezes a velocidade do centro de massa. Ou seja, quando um objeto está realizando uma rolagem, todos os seus pontos não têm a mesma velocidade. Esse ponto, né, pontos mais próximos do ponto de contato vão ter velocidades menores e pontos mais próximos, afastados dessa área de contato, velocidades maiores. Então, eu vou tentar mostrar uma foto para vocês de uma bicicleta em movimento, ou de uma roda, onde a gente consegue perceber pelo desfoque da região do movimento aonde está mais rápido ou não. Tá? Então, a figura está mostrando como as velocidades de translação e rotação se combinam em diferentes pontos da roda. Então, vamos para um exercício qualitativo para aplicar isso. A roda traseira da bicicleta de um palhaço. Então, aquelas bicicletinhas pequenas, né? Tem um raio 2 vezes maior que a roda dianteira. Então, a roda traseira é muito maior e a roda dianteira é pequenininha. A velocidade linear da extremidade superior da roda traseira, então a velocidade linear da extremidade superior, então a extremidade de cima, né, igual está aqui, da roda traseira é maior, menor ou igual à velocidade linear da extremidade superior da roda dianteira, quando a bicicleta está em movimento. Então a gente teria 2 rodas, né, vou imaginar uma igual a essa, com raio R, e uma outra que seria a dianteira, né, com raio R sobre 2. Aí a pergunta é, a parte superior dessa roda teria
a mesma velocidade da parte superior da roda dianteira? O que vocês acham? Elas teriam raios diferentes. O que vocês acham? Teria ou não? Acho que sim, seria diferente. Beleza. E a segunda pergunta agora, ó. A velocidade angular da roda traseira seria maior, menor ou igual à velocidade angular da roda dianteira? Ó, melhorou o som aí, hein, gente? Melhorou para vocês também? Muito tranquilo. Eu tava ouvindo um chiado aqui, de repente melhorou. Saiu alguém também, eu não sei se a pessoa estava com o microfone aberto, mas tudo bem. Então vamos lá. E em relação à velocidade angular, vocês acham que alteraria a roda ser menor a da frente em relação à de trás? A velocidade angular seria maior ou menor devido a isso? Então, o primeiro, né? As velocidades das partes superiores da roda dianteira, quando a bicicleta está em movimento, né? Linear, né? Seriam iguais. E, no caso, a velocidade angular da roda traseira seria menor. Tá? A velocidade da roda traseira é menor porque ela tem, vamos falar, né, um comprimento menor para ser rotacionado. Então, é como se você fosse imaginar duas engrenagens, né? Se essa engrenagem aqui, ó, ela é bem maior, né? O raio dela, a roda da frente é bem maior, para ela dar uma volta completa, desculpa, de trás, né? É bem maior, para ela dar uma volta completa, a da frente já deu 2 voltas, ou, né, tem que analisar, mas daria mais de uma volta para percorrer a mesma volta que a da frente deu, a de trás deu, né? Então, como elas têm dimensões diferentes, né? Nesse caso, a que tem dimensão menor, né? Que seria nesse caso daqui, né? Da a velocidade angular da roda traseira, ela acaba sendo da roda traseira, né? Ela acaba sendo menor porque a dimensão da roda é maior, né? Agora, em relação ao ponto superior da roda, como as duas estão em contato com o chão, tendo ponto zero embaixo, né? Elas não poderiam ter velocidades diferentes na parte superior, senão elas iriam derrapar, né? Não sei nem explicar isso direito, mas imagino que uma roda estaria movendo mais rápido do que a outra. Então, na velocidade angular, isso acontece, mas na velocidade da extremidade superior da roda, não acontece. A gente vai ver isso mais detalhado em algum exercício prático. Então, aqui seria a foto que eu falei com vocês, né? Mostrando como que, em relação a esse ponto, né, de contato, né, que seria velocidade zero, as velocidades, né, estão variando em todas as dimensões da roda. E se a gente olhar a foto, dessa roda em movimento, a gente consegue ver que próximo desse ponto de contato, a gente vê uma nitidez maior, mostrando que tem uma velocidade menor, obviamente aqui seria nulo, né, e aqui iria aumentando a velocidade até chegar na parte superior, onde a velocidade é bem maior, é a máxima, e aí a gente consegue ver que a foto vai embaçando mais à medida que essa velocidade aumenta ao longo desse caminho com a roda. Tá? Então a gente entra em como calcular, energeticamente falando, né, a energia dessa rolagem, com essas duas contribuições. Então as ideias desse capítulo, né, dessa seção, seria calcular essa energia cinética de um objeto rolante, né, sendo a soma das energias cinéticas de translação mais de rotação em torno do centro de massa, obviamente usando aquelas definições de energia cinética de rotação que a gente viu no capítulo anterior, conhecer a relação entre o trabalho realizado sobre um objeto rolante e a energia cinética do objeto. Então a gente vai ter transformações de energia que podem influenciar agora, por exemplo, naquela transformação de energia cinética em energia potencial gravitacional. Está sendo todas as formas de energia transformada, ou só de translação, ou só de rotação. Então vai, né, deixar essa análise um pouquinho mais complexa, né, após desse movimento a mais. E por último, usar a lei de conservação de energia mecânica para relacionar a energia inicial e no instante posterior.
né, que seria aquela energia cinética e potencial num dado instante, tem que ser igual à energia cinética mais potencial num futuro instante, se não tem forças externas atuantes, né? Ou se tiver, a variação é igual a essa força externa, o trabalho feito por ela. Desenhar o diagrama de corpo livre desse objeto rolante, numa superfície horizontal, ou num plano inclinado, e a ação das forças que estão atuando para fazer esse movimento de rolagem, conhecer a relação entre a aceleração do centro de massa e a aceleração angular desse objeto. A gente já fez isso para a velocidade, né? A gente viu que a velocidade do centro de massa é ômega-r, a aceleração do centro de massa vai ser alfa-r, e no caso de um objeto rolante que está subindo ou descendo num plano inclinado, saber a relação entre a aceleração, o momento de inércia e o ângulo do plano. Então a gente vai encontrar uma expressão que vai relacionar essa aceleração para todos os casos de objeto rolando para cima ou para baixo. Então, combinando as energias cinéticas de translação e rotação, a gente teria essas duas contribuições. A energia cinética, né, meio de mv2, e a energia de rotação, que tem a mesma cara da de translação, só que ele vai ter a inércia ao movimento de rotação, que é o momento de inércia, e em vez de ter a velocidade de rotação, a gente tem a velocidade de translação. Então a gente deduziu essa expressão na última aula. Quando o objeto está rolando agora, ele vai ter a combinação dessas duas contribuições, né? Então, esse objeto que está rolando vai ter essas duas contribuições. A energia cinética de rotação associada a sua rotação em torno do centro de massa, mais a contribuição da energia cinética de translação associada à translação do seu centro de massa, né? Então, seria essa a ideia, né? E agora, e se a roda estiver acelerando, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente viu no anterior, mantendo a velocidade constante. E agora, se a roda estiver acelerando, igual está aqui, né? A aceleração do centro de massa, né? Estiver alterado. Então, se a roda está acelerando, significa, né, que a velocidade do centro de massa está aumentando, né? Se a gente tem uma aceleração numa certa direção, a velocidade que tinha aqui, ela vai aumentar à medida que essa aceleração se mantém. Se a velocidade está alterando do centro de massa, mas o raio é constante, então a única pessoa que pode estar variando com isso é a nossa velocidade angular. Então, se a roda acelera, a velocidade angular está aumentando, tá? E para a roda girar, né, rodar sem deslizar, a gente tem sempre que ter um ponto, né, de atrito, que a gente vai sempre usar o atrito estático, porque senão a roda, nós não vamos saber quando que ela está rodando, quando que ela está deslizando. Então, sempre vai entrar, né, para manter esse corpo girando sem deslizar, uma força de atrito estático, tá? Que ela está no sentido oposto ao movimento. Então, vou imaginar que essa roda está girando, então significa que esse ponto da roda está querendo se mover para trás, né, indo na direção oposta ao que o atrito demonstra. Então, enquanto ele roda né, nesse caso, né, ele está se movendo na direção à direita, o atrito está parecendo estar do mesmo lado do movimento, mas ele está atuando no lado oposto em relação à roda. Ou seja, a roda empurra o chão para trás, né? O chão empurra a roda para frente, né? Mais ou menos seria essa a ideia. Se ambos fossem soltos, né, um sobre o outro, a gente veria eles deslizando para lados opostos. Então, o atrito aqui fica apontado para o mesmo lado que a roda está se movendo. Então, nesse caso, a nova aceleração do centro de massa vai ser alfa-r, né? Então, se tem aceleração no centro de massa, significa que eu tenho uma aceleração angular. Se eu tenho aceleração angular, a velocidade angular aumenta, consequentemente, essa velocidade do centro de massa também. Agora, no caso de um objeto rolar sem escorregar num plano inclinado. Então, vamos ver como que seria as forças, né, que estariam atuantes aqui. Então, a gente tem, nesse caso, né, o diagrama, né, não está o diagrama de corpo único aqui, né? Então, tá mostrando o mesmo. Então, a gente teria a força normal, igual a gente viu num bloco do plano inclinado, fazendo um equilíbrio, né? Com a componente da força-peso, que está na mesma direção. Então, o bloco não se desloca nessa direção normal.
E aí a gente tem uma componente da força-peso, igual no caso do bloco, que é esse Fg seno θ, que seria a força responsável por estar puxando o centro de massa, né? Para ele descer o plano inclinado. Fazendo uma reação a ele, não uma reação de para-ação-reação, né? Mas fazendo uma reação diminuindo o valor dessa aceleração, a gente tem a força de atrito que está aplicada nesse ponto da roda para ele não deslizar, né? Então, a aceleração angular em relação ao centro de massa é determinado pelo torque produzido por essa força de atrito. Então, a aceleração angular seria essa força de atrito vezes esse braço de alavanca, que é o próprio raio, para a gente saber qual que seria essa aceleração angular. As outras forças se anulam mutuamente, né? A normal com o componente da força-peso. E a aceleração linear já vai ter a ver com essa componente da força-peso menos a força de atrito estático. Tá? Então, a força gravitacional aponta para baixo, a força normal perpendicular ao plano inclinado, e a força de atrito é paralela ao plano inclinado e aponta para cima. A aceleração do objeto, então, que está nessas condições, seria dado por G seno de θ sobre 1 mais 1 do centro de massa dividido pela massa vezes o raio ao quadrado. O livro, se eu não me engano, eu acho que ele não faz essa dedução. Eu acho que eu vou fazer ela com vocês. Eu acho que é interessante. Até para a gente ver, montar as equações. Então, deixa eu copiar aqui essa ideia do plano inclinado. Cadê o Jamboard? Aí ele reclama quando tem alguém que não tem um e-mail aqui. Então tá. Vamos colocar aqui. Então, vocês estão conseguindo ver, eu acredito, né? O tamanho está razoável, né? Então, a gente teria, né? Na direção do movimento, que é a direção x, né? As equações, né? Somatório das forças em x é igual a massa vezes a aceleração em x, né? Que é o que a gente quer descobrir. Nessa direção, a gente teria, então, Fg. Deixa eu botar um índice menor. Só um minuto. A gente teria a força-peso, a componente da força-peso seno de θ, menos a força de atrito estático, sendo igual a massa vezes a aceleração. Eu vou tirar o x aqui do corpo, porque só tem uma direção, né? Então não precisa ficar carregando, né, esse x aqui, que seria responsável pela massa vezes a aceleração. A outra equação que a gente teria, que seria o somatório dos torques, né, é igual a MA, nesse caso o MA é I do centro de massa, né, porque o corpo está rodando em torno do massa, vezes o alfa, a gente teria atuante aqui somente a força de atrito. Então, o torque que a gente teria, se a gente aplicasse aqui a regra da mão direita, é um torque positivo, né, porque o dedo está saindo do quadro, está no sentido anti-horário. Então, aqui a nossa força vezes o braço de alavanca seria R, ou Fs, né, vezes o raio, seria responsável pelo, seria igual aí a aceleração do centro de massa no valor alfa. Né? Então, aqui a gente já consegue ver, ó, que eu consigo isolar, por exemplo, essa minha força Fs, né, e substituir ela nessa expressão, seria já um primeiro passo, para a gente chegar na expressão final. Deixa eu colar ela aqui também. Só um minuto. Para a gente chegar nessa equação. Só para vocês entenderem, né? O objetivo. A gente tentar deduzir essa expressão. Tá?
Deixa ela aparecer aqui. Então, a gente quer isolar aqui a aceleração do centro de massa em relação, né, às outras variáveis que a gente tenha aqui, né? Nesse caso, a aceleração que a gente está falando aqui é a aceleração do centro de massa, eu não coloquei a sigla aqui, né? Mas essa aceleração de x é a aceleração de translação, né, que ele está tendo, então seria a aceleração do próprio centro de massa, só para ficar igualzinho aqui da expressão. Então, basicamente... Opa, peraí, sem querer eu... Deixei ele aqui no cantinho, cliquei errado aqui. Então, vamos fazer essa dedução. Eu vou isolar aqui, né, essa força de atrito. Eu posso descrever ela como sendo o I do centro de massa vezes alfa sobre R. Substituo na expressão de K. Fg sendo θ menos o I do centro de massa vezes alfa sobre R é igual. Ele chamou de massa grandona ali, né? Eu chamei de massa minúscula, isso aqui é só a nomenclatura, né? A massa vezes a aceleração. E aí, o que a gente consegue ver aqui, né? Aqui a gente já tem, ó, a gente tem os efeitos aqui, né? Eu acabei não substituindo, né? A força da gravidade é a massa vezes a gravidade. Estaria aqui. Nesse caso, eu nem sei se foi uma boa... Porque a gente já até tinha o valor de F de Sn, né? Deixa eu melhorar isso aqui. Não vamos fazer essa substituição aqui ainda, não. Vamos desenvolver primeiro essa equação. Tem mais de uma forma de fazer isso aqui. Mas vamos substituir mg. Porque aqui ele não está em relação... não, acho que ele pode podemos substituir sim, porque se a gente olhar essa expressão, né, não está entrando o nosso coeficiente de atrito estático, né, porque eu poderia abrir essa expressão aqui, né, em seno anormal, vezes o coeficiente de atrito estático, que ia acabar virando mg. Mas como a expressão que a gente quer encontrar não depende desse atrito estático, né, então a gente pode sumir com essa variável f de s mesmo. Então vamos reescrevendo aqui embaixo essa expressão, mg sendo θ, esse primeiro termo, menos o I do centro de massa vezes o alfa sobre R, né? Isso. É igual a MA. Né? Nós podemos escrever, né? A gente sabe que a aceleração do centro de massa, independente dessa expressão aqui, né? Ela é igual a alfa R. Então, a gente pode escrever o nosso alfa, né? Ele é o que, na verdade? Ele é a aceleração do centro de massa, né, sobre R. Então, eu posso substituir esse alfa pela aceleração do centro de massa sobre R. Aqui é a aceleração do centro de massa também. Vamos voltar aqui para a nomenclatura. Vai ficar igual. Então, fazendo essa substituição, né, nós teríamos... Vamos lá, repetir aqui. mg seno de θ menos o I do centro de massa. Então, nosso alfa vai virar A centro de massa sobre R, então ele vai ficar A do centro de massa sobre R, mas já tinha um R aqui, então ficou R ao quadrado, igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Então, agora eu posso isolar a aceleração do centro de massa, manipulando ela aqui, né? O que a gente vai ter? Então, o primeiro termo, se eu passasse... Vamos passar todo mundo para lá, talvez? Acho que não precisa. Então, a gente teria aqui, primeiro, né? Para facilitar, vamos passar esse M dividindo para o lado de cá e para o lado de cá, né? Então, o nosso primeiro termo do aceno de massa vai ficar só G seno θ. Né? Se eu passar a massa dividindo para o lado de cá, só fiquei com esse termo. Menos, pegando esse mesmo termo aqui, né? Nosso I do centro de massa. Ainda tem a aceleração do centro de massa, né? Eu ainda não passei ele para lá. Sobre mR2. Então, agora a única coisa que eu preciso fazer é passar
colocar em evidência, né, essa aceleração do centro de massa, que está nessas duas componentes, para chegar nesse formato, né? Então, se eu colocar, vamos para cá, que eu estou ocupando muito espaço, né, o A do centro de massa em evidência, ó, do lado de cá eu tenho 1, esse cara vindo para o lado de cá vai ter mais, então vai somar aqui, né? E na hora que eu colocar em evidência, eu vou ter aqui o I do centro de massa sobre, ou seja, o momento de inércia do centro de massa sobre a massa vezes o raio ao quadrado. E isso vai ser igual a G seno θ. Então, agora isolando, a gente chega que a aceleração do centro de massa é igual a G seno θ sobre 1 mais o I do centro de massa sobre a massa vezes o raio ao quadrado. Beleza? Então, só para mostrar aqui que, de uma forma geral, não é impossível essa dedução. Ela usa as equações que a gente viu, né, para rotação e translação, e essa correlação que a gente tem da nossa velocidade de aceleração angular e aceleração do centro de massa sobre R. Então, essa expressão ela pode ser utilizada em qualquer, né, essa expressão final aqui, ela pode ser utilizada em qualquer corpo que está rolando ou subindo ou descendo, né? Lembrando que θ é a inclinação desse plano inclinado, I do centro de massa é o momento de inércia do corpo. Então, se é um cilindro, você vai olhar na tabela qual que é o I de centro de massa dele. Se é uma esfera, ou é o outro I de centro de massa. Se é uma esfera oca, então isso que é o que vai alterar aqui, né? A gente vê o que mais são as outras variáveis que dependem, né? A massa, obviamente, vai depender nessa, vai influenciar, né, nessa razão, mas é basicamente isso, né? Então, vamos voltar lá para a nossa expressão. Então, a gente vai usar elas em alguns exercícios. Se eu não me engano, vocês até têm que deduzir ela no roteiro. Talvez no roteiro peça para vocês deduzirem ela, ou vocês vão usar ela, porque o roteiro da parte experimental é basicamente objetos descendo de um plano inclinado, né? Então, a gente nota que é o atrito que faz o objeto rolar, né? Ele teve que ser substituído para chegar nessa expressão. E se a gente não tivesse o atrito, né, o objeto seria o plano inclinado sem rolar, apenas escorregando. Então, como é que a gente vê isso, né? Se a gente voltasse aqui para o Jamboard, aqui, ó, se eu não tivesse atrito, né, ele não iria rotacionar. Sem esse atrito daqui, ó, atrito é zero, a rotação é zero, e ele só vai deslocar transladando, que é o que a gente estudou antes com blocos que estivessem descendo. Então, um exemplo, um teste para vocês para testar aqui, né? Os discos A e B são iguais, então a gente tem dois discos iguais e que rolam em um piso horizontal com a mesma velocidade. O disco A sobe de repente uma rampa com atrito e atinge uma certa altura máxima H. O disco B sobe uma rampa igual à primeira, mas agora ele está sem atrito. Qual que é a altura máxima atingida pelo disco? No caso do disco B, vai ser maior, menor ou igual à altura obtida pelo disco A. Então, os dois discos vinham com a mesma velocidade e eles são idênticos. Aí um subiu, vamos falar que eles subiram juntos. Um subiu uma rampa com atrito, uma rampa sem atrito. A rampa, o que subiu a rampa com atrito chegou na altura H. O que subiu a rampa sem atrito vai chegar numa altura maior, menor ou igual? O que vocês acham? Maior, alguém respondeu aí. Intuitivamente, no primeiro momento, parece que poderia ser a maior, né? Porque já que não tem atrito, tem uma pessoa a menos para roubar energia, então vai sobrar energia para ele subir. Só que se a gente for analisar do ponto de vista da transformação dessa energia, né? Para a energia ser transformada, para essa energia ser transformada, energia cinética ser transformada em energia potencial, a gente tem dois termos de energia, a energia de rotação e a energia de translação. A energia de translação, né, do meio de MV2,
ela com certeza vai ser toda transformada em MGH, nos dois casos, porque o corpo vai parar uma certa hora nessa altura máxima, né? Agora, no caso do corpo que está sem atrito, ele vai continuar girando quando ele chegar lá em cima, porque ele está patinando. Então, na hora que ele chega no ponto mais alto dele, ele não transformou essa energia de rotação em energia potencial gravitacional dessa nova amplitude. Então, ele chega no ponto máximo que vai ser menor do que o anterior e vai continuar girando porque ele não fez essa transformação de energia. Então, essa que seria a ideia. Então, assim, pode parecer um pouquinho contra-intuitivo, mas eu acho que explicando dessa forma, né, que é a explicação até que o próprio exemplo dá, é melhor. Então, ele vai chegar numa altura menor e ele vai ficar girando ainda, porque nenhum atrito foi feito para que ele parasse. Então, aquela energia da rotação se manteve no movimento do corpo e não foi transformada em MGH. Então, basicamente, seria por isso, tá? Gente, eu vou deixar vocês tentando fazer esse exemplo, a parte inicial, letra A. Eu vou precisar 2 segundinhos ali, e aí na volta a gente faz junto. Ó, uma bola homogênea, de massa 6 quilos, rola suavemente a partir do repouso, descendo uma rampa inclinada de ângulo 30. Então, basicamente, o diagrama de corpo livre é o mesmo daquele anterior. Eu colei ele aqui. A bola desceu uma distância vertical h para chegar à base da rampa. Qual que é a velocidade da bola ao chegar à base da rampa? Então, eu vou deixar uns 3 minutinhos para vocês pensarem no problema e já volto, tá? Só um minuto. Vamos lá? Então, a bola desce uma distância vertical de 1,2 metros para chegar à base. Qual que vai ser a velocidade que ela vai chegar no final da rampa? Então, vamos usar a ideia da conservação de energia, né? Então, a gente tem que a energia cinética, a energia final tem que ser igual à energia inicial, e a gente tem as componentes da energia cinética e energia potencial em cada caso. Então, na hora que o corpo, né, a energia cinética final, ela vai ser somente do movimento de rotação e translação, porque ele vai chegar na base, né, na hora que ele chega na base da rampa, não tem mais altura, então MGH é igual a 0, e do ponto que ele saiu, né, se foi a partir do repouso, ele não tinha nenhuma energia cinética, e toda a sua energia era MGH. Então, basicamente, a gente está aplicando a ideia de conservação de energia, colocando a rolagem composta na translação e da rotação pura. Então, a gente substituindo nessa expressão, né, o ômega por velocidade do centro de massa dividido por R, que a gente quer saber a velocidade que a bola chega à base. A velocidade que ela vai chegar à base é a velocidade do centro de massa, que é a velocidade de translação. Então, se a gente substitui aqui o ômega 2 dessa expressão pela velocidade do centro de massa sobre R, e a gente troca, ou substitui, né, o momento de inércia, né, de uma bola por m vezes o raio ao quadrado, né, que seria o valor dele tabelado, e a gente isola a velocidade do centro de massa, porque agora a gente vai ter velocidade do centro de massa ao quadrado do lado de cá e do lado de cá. Eu isolo, então eu vou ter aqui, ó, o MGH, as massas vão se cortar, né, as massas todas, então vai ficar GH, e ao colocar o peso aqui, né, nesse caso daqui, né, a gente vai ter
ao substituir, não sei se está muito claro aqui, centro de massa, mr ao quadrado, vai sobrar, né, nesse caso, né, isolando, o V centro de massa vai ser igual a raiz de 10 sétimos de GH. Né? Então, basicamente, substituindo o ômega e o centro de massa por essa expressão e isolando a velocidade do centro de massa. Então, a gente chega que vai ser 10 sétimos de GH, substituindo a gravidade e a altura que ele saiu da rampa, a gente chega que a velocidade final de translação dele, né, seria de 4,1 metros por segundo. Se você tiver alguma dúvida, eu posso fazer, tá, esse processo de isolar a velocidade do centro de massa, mas é basicamente isolar o V mesmo, fazendo essa substituição e isolando o V. Mas se alguém quiser, é só pedir agora que eu faço essa conta para vocês. Tá, se tiver alguma dúvida. O livro, eu acho que ele dá esse jump aí. Ele não faz o passo a passo igual no caso anterior, né? Ele já dá a expressão da aceleração geral sem dedução. Então, a segunda seria, qual são o módulo e a orientação da força de atrito que age sobre a bola quando a bola desce a rampa rolando suavemente? Né? Então, o módulo e a orientação da força de atrito, né, a gente pode calcular assim que a gente souber a aceleração que esse bloco tem. Para saber a aceleração, né, a gente pode usar a expressão que a gente deduziu anteriormente. Como aqui o x foi dado positivo para cima, então nossa aceleração está no sentido oposto, vai ficar negativo. E a expressão é aquela mesma que a gente acabou de deduzir, porque até as forças atuantes são idênticas. Então a gente está pulando aquela parte da dedução e já usando essa expressão, né? Então, substituindo o centro de massa, o I do centro de massa, né, dessa bola. Então, aqui, ó, I substituindo os respectivos valores, a gente chega que a aceleração do centro de massa vai ser menos 3,5 metros por segundo ao quadrado. Né? O que é interessante a gente ver aqui? Que independente, né, da força de atrito, que ela não entrou, né, nessa expressão, a aceleração ela vai ter uma dependência maior com o quê? Com o ângulo e com a massa, né? Nesse caso entrou o raio também, nem o raio entrou, né? Nesse caso aqui, ó, até o próprio raio do objeto não foi importante, né? Então, quais são os módulos de orientação? A força de atrito está, né, apontando aqui, né, nesse caso, para a direção para trás, né? Para essa direção para fora. E é engraçado que agora que eu estou vendo, ele não calculou qual que seria o valor do módulo dessa força de atrito, né? Mas aí agora com a resultante, que seria essa aceleração, e com a força-peso que a gente encontra, Fg seno θ, que a gente encontra com a massa e com a gravidade, poderia ser deduzido o valor da força de atrito que completaria esse valor, né? Então, realmente não foi feito aqui, né? Eu vou tentar... Engraçado que eu tirei do livro, eu achei que ele chegasse no final. Pode ser que eu tenha comido mosca nessa parte. Então, né, a ideia, igual eu falei com vocês, a gente viu lá naquela expressão, no somatório das forças em x, que é igual a massa vezes a aceleração em x, nós vimos que mg seno θ, né, nesse caso, ele é o cara negativo, né, que ele está para baixo, mais a força de atrito vai ser igual a massa desse corpo, vezes a sua aceleração do centro de massa. Então, a gente tem a massa e a aceleração, a gente calculou a aceleração e temos a massa, que é 6 kg. A gente tem a força-peso e o ângulo. Então, basicamente, a força de atrito, para encontrar o valor dela, né, seria simplesmente substituir, né? Eu já vou até fazer aqui, ó, 6 kg vezes a aceleração de menos 3,5 mais 6 vezes 9,8 vezes seno de 30 graus. Então, aqui a gente conseguiria calcular qual que é o valor da força de atrito. Né? Fazendo meio que invertido, né, o processo.
Então, essa era a ideia dessa sessão, saber utilizar os termos de energia, né, para prever velocidades e posições que o objeto pode chegar. E aí eu vou encerrar a aula de hoje nessa, não é a última sessão, né, a gente tem mais 3 sessões nesse capítulo, mas eu vou encerrar nessa revisão do torque, que a gente tem mais uma aula para dedicar a isso, não precisa correr, dá tempo de vocês lerem com calma, digerir. Mas na hora que eu fui passar pela revisão do torque, eu vi que ela é basicamente aquele apêndice que eu abri na hora que eu dei essa matéria para vocês no capítulo anterior, por isso aqui está chamando revisão, de uma forma vetorial. Então, a gente meio que já fez isso na sessão anterior, eu vou só passar, porque faz parte da sessão desse capítulo, mas aí a gente fecha o capítulo na aula de amanhã. Então, primeiro, saber que o torque é uma grandeza vetorial, saber que o ponto em que o torque é calculado deve ser especificado, né, o ponto do braço de alavanca, né, e esse torque, né, tem que ter um produto vetorial entre o vetor posição e o vetor que representa a força. Usar a regra da mão direita para determinar a orientação de um torque. Então, a gente viu que no caso anterior, pelo menos no capítulo 10, ele tenta fazer de uma forma muito qualitativa, só pegando um módulo, né? Agora a gente vai definir o torque em relação a um ponto fixo qualquer. Então, o corpo não precisa nem estar realizando a trajetória de uma circunferência. Então, se eu tenho uma força-peso atuando, por exemplo, num corpo que está caindo, se eu estou observando num certo ângulo de visão, vamos supor, na linha que começou a cair esse corpo, já existe um torque que esse corpo está sofrendo em relação a essa minha linha de visão. Por quê? Ele está variando a posição angular em relação a esse ponto de observação. Então, o corpo não precisa estar realizando um movimento de rotação para ele ter um torque. Ele precisa ter um ponto de referência que, em relação àquele ponto de referência, né, quando a gente for pegar o braço de alavanca, existe um torque em relação àquele ponto. Então, se eu tiver, por exemplo, né, um objeto está caindo, eu estou olhando de baixo, ele caindo. Tem torque? Não tem. Por quê? Eu estou na mesma linha de ação da força. Agora, se em vez de eu estar abaixo do objeto caindo, eu estou olhando o objeto na mesma linha perpendicular à força aplicada, agora ele tem um torque. Tá? Então, o interessante o que ele tenta salientar nesse capítulo é que não necessariamente o movimento do corpo tem que ser um movimento circular para ele ter um torque. Tá? Então, a ideia seria aplicar a mão direita e aquele produto vetorial. Então, isso eu já mostrei na aula passada para vocês que o torque é o produto do vetor posição, VEC, né, o vetor força. Aqui está mostrando num diagrama, né, onde a gente tem o XYZ, coordenadas cartesianas, né? Então a gente tem um braço de alavanca, onde a gente tem um ponto, né, um corpo que está em A, que está sofrendo uma certa força F, e o ângulo entre essa força e o vetor posição é φ. Então lá no capítulo anterior a gente viu que o torque seria FR seno de φ, né? E aí tanto faz, né, se a gente pegasse a projeção, né, da nossa força, que é perpendicular ao braço de alavanca. Então a gente poderia fazer isso pegando essa componente, né, que nesse caso é o seno, o F seno de φ seria essa componente perpendicular, ou, né, que seria disso, ou pegar a componente de R que está ao longo da linha de ação perpendicular com a linha de ação. E aí seria achar a componente perpendicular de R em relação a essa linha de ação de F, que também seria R seno de θ, seno de φ. Então aqui está só mostrando que tanto faz eu pegar a componente da minha força, que é perpendicular ao raio, ao braço, ou eu pegar a componente do meu braço, que é perpendicular à força. De qualquer forma, o torque escrito na forma vetorial é o produto vetorial do vetor posição com o vetor força. Né? O módulo, que foi o que a gente viu, é RF seno de φ, e a gente pode, né, tanto projetar esse braço de alavanca na direção da linha de ação, ou projetar a força perpendicular ao braço, que é o que a gente viu. E a gente viu na aula do capítulo 10 como calcular esse produto através de matrizes. Né? Como que eu represento I, J, K, os vetores unitários na primeira linha, na segunda linha RI, RX, RY, RZ, as componentes X, Y, Z, e na linha de baixo FX, FY, FZ, para encontrar essa combinação. Para fechar,
Eu queria só mostrar para vocês, eu não cheguei a colocar aqui antes no YouTube, faltou aqui, alguma prática, né, da gente perceber essa rolagem. Rolagem, câmera lenta. Vamos ver se tem algum que vai mostrar isso. Ixi. Ai, ficou meio esquisito, né? Tem tanta coisa. Rolagem, rotação e translação. Acho que com os termos técnicos. Eu queria ver um que tivesse um vídeo. Rotação e translação. Não. Rolagem no plano inclinado. Ah, aqui, ó, isso aqui vai estar legal para ver. Tem vários exemplos, vídeos aqui mostrando lá. Aí essa roda de bicicleta é bem legal também, da conservação do torque. Vamos ver esse primeiro, então, que parece um vídeo meio hipotético, mas não é um experimento em si. Deixa antes de eu passar o vídeo, só eu compartilhar de uma forma que vocês ouçam o som. Só um minuto. Tem que ir aqui, né? Para a apresentação. E vamos apresentar uma guia. Rolamento do plano inclinado. Ótimo. Que eu acho que vocês vão conseguir ouvir. Preferidas de física. Vocês estão ouvindo? Para começar a falar desse assunto, faremos uma das atividades preferidas dos físicos: imaginar um plano inclinado. No topo desse plano, colocamos um cilindro, um anel e uma esfera, todos de mesma massa. Considerando que esses corpos, partindo do repouso, rolem pela rampa sem deslizar, ou seja, que há atrito a ser considerado, você consegue me dizer qual deles chega primeiro na parte inferior? Ou, uma pergunta melhor ainda: por que eles chegariam em tempos diferentes se sabemos desde Galileu Galilei que objetos independentes de suas massas percorrem a mesma altura no mesmo tempo sob a ação da gravidade? O motivo para esses corpos percorrerem a rampa em tempos diferentes tem a ver justamente com o fato de que esses corpos rolam sem deslizar e com como a energia é distribuída em um corpo durante esse movimento. Pensemos assim: o movimento de um corpo rígido pode sempre ser descrito como a translação de um ponto, mas a rotação em torno desse ponto. Como os objetos não deslizam, o atrito não dissipa a energia, então podemos dizer que haverá conservação de energia mecânica desses objetos. Enquanto os objetos rolam, parte de suas energias potenciais gravitacionais estão sendo transformadas em dois tipos de energia cinética, a de translação e a de rotação, onde ômega é a velocidade angular de rotação em torno do centro de massa e VCM é a velocidade de translação do centro de massa. Essas energias dependem da massa e do momento de inércia em relação ao eixo de simetria que passa pelo centro de massa dos objetos, respectivamente. Assim como a massa total mede o quão difícil é causar uma translação no objeto, o momento de inércia mede o quão difícil é causar uma rotação. Essa grandeza depende da massa do corpo rígido e de como ela é distribuída nele. A massa desses objetos é a mesma, mas a distribuição de massa em cada objeto é diferente. Isso explica porque eles levam tempos diferentes para percorrer a rampa. A velocidade de cada corpo descendo na rampa vai depender do processo de conversão da energia potencial gravitacional nas energias cinéticas de rotação e translação em cada corpo. A energia potencial que é convertida em energia cinética de rotação faz com que a energia cinética de translação seja menor do que se não houvesse rotação. Quanto maior for o momento de inércia de um corpo, maior a contribuição da energia cinética de rotação, menor a contribuição da energia cinética de translação e, consequentemente, menor a velocidade do objeto ao final da rampa. Como os objetos percorrem a mesma distância, o objeto com o menor momento de inércia levará menos tempo para chegar até o final. A essa altura, você já deve ter deduzido o resultado da corrida. A esfera tem o menor momento de inércia, portanto ela chega primeiro ao final. Em segundo temos o cilindro e em terceiro o anel. Então é isso, pessoal. Acho que esse vídeo aleatório que a gente encontrou aqui na internet resumiu praticamente
tudo que a gente viu na aula de hoje e até a própria prática, né, que vocês vão fazer do laboratório, que tem a ver com diferentes corpos descendo um plano inclinado. Né? Então ele é bem didático, né? Mostrou. Depois eu posso colocar o link dele aqui para vocês, para quem quiser assistir de novo. Olha esse aqui. Feito pelo FRJ, ó. Então, assim, são vídeos, às vezes, provavelmente até feitos com alunos, né? Por alunos. Eu vou deixar aqui no chat. Depois, provavelmente, eles devem ter um canal que talvez é interessante ver, tá? Geralmente, quando você tem um vídeo bom assim, olha lá. Filminhos, mecânica clássica, tá vendo? Eu vou deixar aqui, vou até me inscrever no canal deles. Porque a galera deve ter um professor envolvido, cabeludo aí, para variar. Então, é interessante dar acompanhar, né? Sites que têm umas formas diferentes de ver, que às vezes elucidam um pouco mais, né? Mostrando os termos, né? A forma que é feito o conteúdo, né? Então, era essa a ideia que eu queria fazer com vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou parar aqui a gravação.